Tu quer vender na internet e não tá sabendo por onde começar? Pode ficar tranquilo, porque eu, Guilherme Lachuk, especialista em marketing digital, tô abrindo a caixa preta da minha agência, mostrando tudo que tu precisa saber na hora de fechar negócios através da internet como um verdadeiro samurai. Muita eficiência e muita determinação. Vamos lá, porque esse conteúdo hoje está incrível. Tem muita gente que está querendo começar no marketing digital e acontece aquele mesmo problema de sempre. O cara não faz a mínima ideia de como começar no marketing digital, vai lá, coloca no YouTube, começa a pesquisar milhões e milhões de diferentes estratégias e fica aquela coisa que ele não sabe qual que é o primeiro passo que ele tem que dar. Ele acaba ficando travado nesse processo. Só que hoje eu vou estar te trazendo aqui um exemplo de uma pessoa que para mim é outra referência no marketing digital, por mais que essa pessoa ele não seja um especialista nessa área, hoje ele tem o negócio dele 100% consolidado através de uma estratégia muito simples de marketing digital que ele implantou no negócio dele de forma extremamente empírica. Ou seja, ele nem sabia exatamente o que ele estava fazendo, ele não sabia exatamente qual que era o poder das ações que ele estava fazendo, o poder que aquela estratégia tinha. E sem querer, sem saber, ele acabou aplicando diversos gatilhos mentais para o negócio dele, ele acabou gerando uma autoridade incrível e hoje ele é uma das principais referências no mercado dele. Por isso, hoje a gente vai falar sobre o Luxo do Gaúcho. Para quem não sabe, o Luxo do Gaúcho ele é uma marca que tem como seu fundador Luciano Medeiros. O que foi que ele fez? O cara estava lá, extremamente preso na rotina dele. Ele trabalhava, já tinha tido diversas experiências em diversos empregos diferentes, já tinha até viajado para fora. O cara estava realmente bem perdido, né, no mercado. Era aquela coisa, aquela pessoa que está trabalhando todos os dias dentro de uma empresa, que ele não acredita nos sonhos daquela empresa, não acredita na missão daquela empresa. Às vezes o cara nem sabia direito quais que eram os sonhos que aquela empresa tinha, e ele estava lá frustrado, trabalhando dia após dia em alguma coisa que ele não acreditava. Na época ele trabalhava na parte do marketing da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul. E quando ele estava lá, ele passava o dia todo criando parcerias com outras marcas para oferecer benefícios para os advogados que estavam trabalhando, que eram associados à OAB. E, coitado desse cara, porque o dia a dia do Luciano era exatamente isso. Acordava, ia para o trabalho, voltava para casa, ponto. Final do mês, ia lá, pingava o dinheirinho na conta dele e ia para o próximo mês. Ele estava meio frustrado, tá? Essa é a verdade. E o que ele começou a fazer? Ele sempre foi um cara muito apaixonado por churrasco. E aí, como ele era um cara extremamente apaixonado por churrasco, só que ele tinha um problema, que ele não era o assador da família, ele não era o churrasqueiro dos amigos e da família. O que acontecia? Sempre que pintava algum churrasco, ele estava lá sempre 100% disponível a ajudar, comprar o carvão, comprar a carne, mas ele nunca era efetivamente o assador, o cara que estava lá na frente fazendo assando a carne, servindo e tudo mais. E o que aconteceu? Nesse meio tempo, ele começou a, durante esses eventos, assim, né, entre ele e os amigos dele, o que ele fez? Ele pensou o seguinte: cara, eu vou criar um Instagram chamado O Luxo do Gaúcho, que é uma expressão local e tudo mais, enfim. E aí ele pegou e começou a publicar fotos registrando estes eventos. Então, toda vez que acontecia um evento novo, né, toda vez que acontecia um churrasco entre os amigos, ele ia lá e estava sempre, né, ajudava a galera e tudo mais, ia lá, fazia as fotinhos e já publicava no Instagram, né? Então, cada churrasco ele ia lá, batia umas 3 fotos, uma foto de cada pedaço de carne, uma foto de cada acompanhamento que ia ser servido naquele churrasco, depois uma foto depois de estar pronto para ser servido, ia lá, registrava um monte de foto, e aí chegava na próxima semana ele começava a publicar, tinha conteúdo ali para uma semana, né? Em média aqui no Rio Grande do Sul, os gaúchos comem pelo menos uma vez por semana em churrasco, né? Alguns, né? Não todos. E aí ele ia lá,
registrava todas essas fotos e começava a publicar todos os dias no Instagram. E uma coisa muito bacana é que com o tempo ele começou a se encorajar, né? Ele estava sempre participando junto e resolveu se posicionar. A partir de hoje eu não vou ficar publicando foto do assado dos outros, por mais que eu esteja participando, mas eu vou querer bater as fotos, vou querer publicar as fotos dos meus assados, porque os conteúdos são meus, né? E aí o que aconteceu foi que ele se posicionou, começou a assar os churrascos também e, cara, foi muito bacana. Certo dia aconteceu algo muito bacana. Ele estava lá, era um dia, ele me contou essa história, né? Ele estava lá, um determinado dia lá, abriu o Instagram dele, já tinha lá uns 500, né, 1000 seguidores, né? E sempre publicando material de culinária. Claro que nesse aspecto, né, material de culinária, churrasco e tudo mais, até existe uma expressão chamada food porn, né? As pessoas quando veem um pedaço de carne, assim, alguma coisa assim, uma comida, existe uma grande tendência, né? As pessoas saírem compartilhando, isso realmente, de fato, ajudou muito no negócio dele, mas não adianta nada tu ter um bom nicho se tu não tá lá sempre ativo, fazendo as publicações e tudo mais. E o que foi que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que num belo dia ele abre o Instagram dele, era um dia de manhã, e aí tem uma mensagenzinha lá na parte superior do celular, sabe? Tem aquela mensagenzinha assim, os directs, e ele tinha recebido uma mensagem de um seguidor dele perguntando: Luciano, vocês fariam um churrasco pra gente no meu evento? Porque eu não quero ficar na frente da churrasqueira, é um evento para 30 pessoas, fazendo churrasco, porque é um evento aí de 50 anos de idade e tudo mais, e eu quero conseguir estar presente, né? Quero dar a devida atenção aos meus convidados. E aí ele, na hora, pegou e topou. Não, deixa para mim. Foi lá, montou um orçamento, né? E, olha, vai dar valor X aí, né? Era para 30 pessoas, ele fez um cálculo lá baseado na quantidade de pessoas, cobrou da galera, e foi lá e assou o primeiro churrasco dele como um profissional, né? E depois disso, né? Depois disso ter acontecido, ele pegou esse material, compartilhou nas redes sociais, compartilhou no Instagram, né? Inclusive ele recebeu também mensagens do próprio cliente, né? Falando muito bem a respeito do churrasco dele, e foi uma coisa muito bacana que a partir disso, né, a partir desse momento, depois que ele se posicionou, ele começou a fazer uma série de eventos, né, um atrás do outro, e a grande verdade é que chegou em algum determinado momento, né, ele sempre pensou que empreendedorismo no Brasil era algo para louco, né, devido a todos os impostos, a loucurada que é o cara conseguir abrir uma empresa aqui no Brasil, né, e o que aconteceu foi que depois de tudo isso, ele conseguiu fazer um comparativo, olhou lá pro contra-cheque dele, do trabalho dele, olhou para as entradas financeiras que ele tinha gerado a partir dos eventos, e quando ele olhou, colocou um do lado do outro, ele viu que ele tinha ganho mais dinheiro fazendo churrasco, tinha empatado, tinha feito um pouco mais dinheiro fazendo churrasco, ao invés de, contra o salário dele que ele estava ganhando, então ele tinha ganhado um pouco mais fazendo churrasco. E o que aconteceu foi que, claro, ele não pegou e largou tudo de uma vez só. Ele continuou o Instagram dele, ele continuou gerando mais orçamentos, ele continuou fazendo mais eventos, né? E aí ele foi crescendo o faturamento dele até que ele conseguiu transformar em alguma coisa sólida, e hoje ele tem mais de 35 mil seguidores lá no Instagram. O Instagram dele tá bombando, né? Ele já fez churrasco pro Daniel Alves, já fez churrasco pra uma série de celebridades lá no Rio de Janeiro. Ele é convidado para ir para vários lugares no Brasil, né? Para assar churrasco, já foi para Belo Horizonte assar cordeiro. Realmente muito, muito interessante, assim, porque eu vejo, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque eu vejo muita gente travada no processo, né? Então as pessoas vão lá, vão para a internet, né? Vão para o YouTube, começam a procurar um monte de vídeos, começam a procurar um monte de estratégias, né, no marketing digital, e uma coisa que eu vejo que as pessoas elas têm que ter muito cuidado é com a questão da continuidade, né? As pessoas elas acabam não confiando no processo. Então hoje eu acabei de descobrir que a melhor estratégia de todas, acabei de ser impactado por algum formador de opinião no marketing digital, algum especialista, o cara foi lá e me disse: olha, a bola da vez agora é fazer marketing através do Telegram. Aí tu para tudo que tu tá fazendo, aí tu começa a atuar só no Telegram. E aí tu esquece de atender o teu Instagram, que tu tinha lá um planinho de conteúdo, que tu estava sempre nutrindo ele, semanalmente publicando alguma coisa nova. E o que acaba acontecendo é justamente isso. As pessoas, elas acabam não confiando no processo. Então, ao invés delas pegarem uma estratégia, começar
né, a trabalhar, vou trabalhar dentro do Instagram, aí através do Instagram, tu vai lá, tu começa a nutrir aquele Instagram, tu consegue manter uma publicação frequente através dele, aí depois disso, aí, bom, legal, estabilizei aqui, agora o que eu vou fazer? Eu vou dar continuidade aqui, que já está me gerando alguns frutos, e vou começar a buscar uma outra referência, vou começar a buscar uma outra fonte de vendas para o meu negócio. Só que o que acontece é que as pessoas elas acabam desistindo do processo. Quando elas começam o Instagram dela, por exemplo, vamos pegar o caso do Luciano. O Luciano ele não pegou e começou a gerar os primeiros clientes dele na primeira, segunda semana. Não, cara, aquilo ali foi uma coisa de uma semana, 2, 3 meses, até que ele conseguiu começar a gerar os primeiros clientes e aí começou a ter tração naquele canal. E o que a gente tem que fazer isso é justamente a validação dos nossos canais. Beleza, consegui trabalhar bem o Facebook, consegui trabalhar bem o Instagram, legal, cara. Agora, mantenha essa frequência de postagens aqui, porque isso aqui tá dando muito bom. E agora tu começa a pegar aquele conteúdo que tu tá jogando ali, em paralelo tu vai inserir uma estratégia de Telegram. Porque a gente tem que ter muito cuidado. Como empreender, eu vejo que a gente tem um grande gap, né, nas pessoas desistirem no meio do processo. Ou então, daqui a pouco não é mais o Instagram, daqui a pouco já é o Telegram. E aí, desistiu totalmente do Instagram. Isso me lembra aquelas crianças, né, que a gente, quando a gente era criança, assim, né, o cara ia lá, ganhava um jogo novo de videogame, né. Aí ia lá, o pai, né, ia lá, dava pra criança, tá aqui, filho, teu jogo novo aqui de Natal, presente de aniversário e tudo mais. Aí o cara pegava aquele jogo, colocava no videogame, jogava, aí daqui a pouco ganhava um outro brinquedo, ganhava um outro presente, aí parava aquilo ali e começava a brincar com aquele outro presente, com aquele outro... começava a se entreter de outra forma, né, com outro jogo, com outro game e tudo mais. E aí pegava, aquele lá não é mais o legal. Aí ele ficava brincando só naquele. Isso eu vejo que é uma coisa muito recorrente, né? O pessoal começa a fazer as lives no YouTube. Aí beleza, dá um mês, fez 4 lives, desistiu das lives. Aí, não deu bom, não foi legal, testei durante 4 semanas, não deu legal, agora vou para a estratégia do Google AdWords, vai lá, coloca no Google AdWords, passa 4 semanas, daqui a pouco desiste. Não, o que a gente tem que fazer é que nem nós somos muito semelhantes com... tem uma análise que eu adoro fazer, uma coisa que eu sempre penso assim, né? Sou uma pessoa que gosta muito de tocar guitarra, né? Já toquei muito guitarra na minha vida e tudo mais. E aí o que acontece é que pra mim tem uma grande referência dentro da música que é o Jimi Hendrix. O Jimi Hendrix ele era um cara que ele pegava qualquer guitarra que existisse no mundo e ele fazia chover, tá? Cara, era assim, ponto. O Jimi Hendrix ele era exatamente assim. Ele pegava qualquer guitarra, ele ia fazer um baita de um som. Agora pega um cara que nem eu, ou tu mesmo, né? Vai lá, pega a guitarra do cara. Será que tu ia conseguir fazer com a guitarra dele, a gente conseguir fazer chover como ele sabia fazer, tocando guitarra? Porque assim, a grande questão é, tu consegue ter os mesmos resultados com a guitarra dele que ele tem? Porque ele conseguia ter os mesmos resultados com a tua guitarra, entende? Talvez não sonoricamente tão bom, mas ele iria conseguir buscar resultados semelhantes, porque ele era um cara que ele destruía. Então assim, ele pegava qualquer ferramenta, ele pegava qualquer estratégia e ele ia fundo até conseguir extrair os melhores resultados daquele instrumento. E as estratégias, elas são assim. Então uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é não ficar essa coisa de ficar pulando de galho em galho, né? Comecei a usar uma ferramenta, daqui a pouco eu já tô na outra. Comecei a fazer tal coisa, já tô na... Cara, a gente não pode fazer isso, a gente tem que confiar no processo e ir fundo para conseguir extrair os resultados. Mas aí entra um outro ponto que vai totalmente ao encontro disso, né? Ou de encontro disso, né? Que é o quê? Cara, eu vejo muita gente totalmente acostumado em trabalhar em apenas uma estratégia. Então, o cara vai lá, ele é o rei do Instagram, e ele tem lá mais de 100 mil seguidores no Instagram, publica todos os dias, uma alta taxa de engajamento e tudo mais. E aí, o que acontece? Acontece que ele é o melhor cara de todos no Instagram. Só que, do dia para a noite, o Instagram foi lá e cortou o engajamento. Pegou, ele distribuía, a cada uma publicação ele conseguia alcançar 100 mil pessoas. E aí o Instagram foi lá, mudou o algoritmo dele e a partir de agora, daquela uma publicação, ele começa a alcançar só 10 mil pessoas, né? Teve muita gente que passou por esse problema quando o Instagram pegou e aplicou o algoritmo, né? Tinha muitos conteúdos e o Instagram precisava selecionar o que era o melhor para cada um. E aí ele pegou e aplicou um algoritmo em cima disso.
Para quê? Para priorizar a usabilidade, né? Para priorizar, reter mais as pessoas que estão acessando o Instagram, para que mostrasse apenas conteúdo que fizesse realmente relação e entregasse valor para aquela pessoa especificamente, né? E o que acontece com isso, né? Com essas pessoas que elas acabam ficando presas em apenas uma estratégia. Eu sou uma pessoa que, particularmente, eu não acredito em estratégias unilaterais na internet, no mercado ou no empreendedorismo, né? Então, por exemplo, vamos pegar assim, essa pessoa que tinha Instagram, a partir do momento que o Instagram foi lá e pá, cortou o engajamento, cortou lá a entrega daquele conteúdo que a pessoa estava fazendo, o que foi que aconteceu? Aconteceu que aquela pessoa ela perdeu totalmente o poder, o ativo que ela tinha junto com aquela audiência. E aí parou de conseguir gerar resultado, parou de conseguir gerar a quantidade de receita que ele estava gerando antes, caindo totalmente, né, de forma brusca aí, o faturamento dele. E justamente por causa disso, nós como empreendedores, a gente tem que estar sempre buscando novas soluções. A gente tem que estar sempre buscando novas formas de conseguir aumentar o nosso faturamento do meu negócio. Por exemplo, eu tinha uma agência de marketing digital, no qual a gente dependia exclusivamente para fazer a prospecção de novos clientes, apenas sendo recomendado pela nossa própria base. O que acontece, cara? Isso não tem previsibilidade nenhuma. Eu não posso ficar dependendo exclusivamente do boca a boca. Dizem que o boca a boca é a melhor ferramenta do marketing, porque o boca a boca, cara, meu Deus do céu, é sim uma boa ferramenta tu ter alguém indicando teu negócio, mas tu não pode ficar sentado dependendo dos teus clientes estarem te indicando. E daqui a pouco, cara, sinceramente, daqui a pouco pode acontecer em algum determinado momento que o teu cliente vai chegar lá e vai dizer o seguinte: não, esse meu fornecedor, ele está com muito serviço, eu vou pegar e nem vou mais recomendar muito negócio para ele, para que eu mantenha ele preso a mim e ele dê mais atenção para mim. Tu acha que não? Isso acontece sim. Então a gente tem que ter cuidado. A gente não pode ficar dependendo exclusivamente da indicação dos outros. Então, assim como tu não pode depender só do Instagram, assim como tu não pode depender de nenhuma única estratégia. Só que é aquela coisa, a gente tem que buscar novos canais, só que ao mesmo tempo, quando a gente busca os novos canais, a gente tem que ter um processo de implantação dessa nova ferramenta para a gente conseguir fazer vender. Então vamos pegar lá o caso do Luciano. O Luciano, o Luxo do Gaúcho, ele era um cara que ele fazia todas as vendas dele só através do Instagram. Eu cheguei, falei com ele e disse o seguinte: meu, tu não pode ficar dependendo apenas dessa ferramenta. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa e tu pode perder todo o teu resultado. O que foi que a gente fez? A gente pegou e a gente implantou um sitezinho para ele. E dentro daquele site, não era um site, era uma landing page. Tá? Que era uma página que apresentava depoimentos, apresentava os serviços dele, um formuláriozinho embaixo e ponto. Algo bem clean, algo mínimo, né? Mas que as pessoas, quando colocavam o Luxo do Gaúcho no Google ou colocavam lá serviço de assador, alguma coisa nesse sentido, conseguia encontrar o site dele e conseguia solicitar um orçamento junto com ele. Algo muito bacana. Então, isso acabou trazendo ótimos resultados para ele, né? E, cara, eu vejo isso é muito comum, né? O empreendedor, ele vai lá e baixa no peito: não, o meu canal é o melhor, o meu YouTube é o melhor, o meu Instagram é o melhor. Cara, a gente não pode ficar dependendo de apenas uma estratégia. Legal, que é muito bom, mas vamos expandir isso aí, vamos explorar. Existem outros oceanos azuis, existem outras oportunidades dentro do mercado que a gente precisa aplicar, que a gente precisa ir atrás, trazer para o nosso negócio e conseguir aumentar o nosso faturamento. Uma coisa muito interessante é que as pessoas costumam dizer: eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu faço isso ou eu faço aquilo, eu não sei se eu crio uma conta no Google, eu não sei se eu começo a anunciar no Google AdWords. Cara, o fato é que a gente tem que começar. Entende? Então, vamos pegar como exemplo o caso lá do Luciano, que o cara foi lá, pegou, criou uma conta no Instagram e começou a fazer as publicações dele. O simples fato de a tua marca já ter um Instagram ou a tua marca já ter um número de WhatsApp, meu, querendo ou não, cara, o teu negócio ele já começou. Ou seja, tu já está no marketing digital. Marketing digital é todo tipo de forma que tu for promover o teu negócio através da internet. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que pegar, simplesmente, pode ser no Instagram, pode ser através de Google, pode ser... Cara, a primeira coisa que tu tem que fazer é dar esse primeiro passinho. Então, o simples fato de tu já ter a tua conta no Instagram criada, meu, tu já está na frente de 99% das pessoas. Agora, o que tem que fazer? Tem que dar continuidade, tem que continuar nutrindo, né? O Instagram é só uma das estratégias, existem outras milhares, né? Para que tu vá conseguir gerar verdadeiros resultados aí
a longo prazo. E uma coisa muito importante, no marketing digital, as pessoas elas se confundem muito. Elas acham que o marketing digital é 100 metros rasos. Cara, marketing digital não é 100 metros rasos. Não é um tiro que tu vai dar daqui e tu vai até lá e foi, passou esses 100 metros rasos e aí tu é campeão. Não, cara, a gente está falando de uma maratona. A gente está falando sobre ter consistência, a gente está falando sobre ter frequência, a gente está falando sobre cuidar diariamente da estratégia de marketing digital que tu for aplicar para o teu negócio. Dentro da internet existe muito conteúdo, tá? A minha dica, não vou chegar e vou dizer, o conteúdo dessa galera é bom, o conteúdo dessa galera é ruim. Não, cara, o conteúdo que tu for pegar para tu trabalhar, tu tem que entender que tu tem que ir muito fundo naquele conteúdo. Tu tem que pegar aquele conteúdo e tu tem que realmente, de fato, aprofundar. Não adianta, cara. Fui lá, contratei uma ferramenta de marketing digital, uma baita de uma ferramenta, eu tô pagando mais de R$500 por mês por essa ferramenta e agora eu vou ter todos os resultados, estou comprando todos os resultados. Não, cara. A verdade, talvez tu foi lá e tu comprou o teu carro. Só que agora, para tu conseguir chegar no teu destino, tu vai ter que entrar nele, tu vai ter que diariamente pilotar ele, tu vai ter que ficar cuidando todos os dias, monitorando de todos os resultados para que tu consiga, enfim, chegar no teu resultado. Então, marketing digital é muito disso, né? É a gente conseguir, a gente entender que simplesmente fazer a criação de uma ação, publicar ela na internet e aguardar os resultados virem, isso nunca vai acontecer, tá? Não é assim, não é 0 ou 1, ou eu tenho resultado, ou eu não tenho resultado, ou eu fiz ação, ou eu não fiz ação. Cara, não, é assim, a partir do momento em que tu publicou a tua primeira ação, é o primeiro passo. Depois que tu fez a criação do teu Instagram, ou criou tua conta lá no Google para começar a fazer anúncios, ou tu fez o teu site, enfim, por onde tu queira começar, o mais importante de tudo é que tu tem que ter consistência, tem que revisar diariamente os seus resultados, para aí sim, né, trabalhando nesse processo, dia após dia, tu vai conseguir chegar nos teus resultados a longo prazo, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que entender. A gente está falando de resultados a longo prazo. A gente não está falando de coisa que tu vai lá de um dia para o outro, né? Essas promessas, muitas promessas que existem na internet, né? Que o cara em 48 horas ele já consegue, enfim, vai trabalhar tão intenso naquela estratégia que ele vai ficar dentro daqueles que nem a gente vê muito sobre emagrecimento da internet, né? O cara vai lá em 48 horas, ele já queimou toda a gordura do corpo dele, ficou super magro e emagreceu 10 quilos. Só que não se trata apenas de emagrecer os 10 quilos, né? É tu conseguir dar continuidade naquela estratégia para que tu consiga viver com saúde e não só perder os 10 quilos, né? E uma das coisas que eu vejo muito, assim, principalmente dessa galera, assim, que quer começar no marketing digital e que principalmente, assim, às vezes essa galera, ela tem uma galera, assim, que tem mais grana no bolso e tudo mais, né, tem mais poder de investimento, os caras querem começar, o que os caras fazem? Eles já vão lá e imediatamente buscam pela contratação de uma agência. Isso é ruim? Não, não é ruim, é muito bom, inclusive eles vão receber muitas orientações, né, eles vão dar muitas orientações para essa empresa, né, para essa empresa que quer estar dentro da internet através de uma consultoria de uma agência. Isso é algo realmente muito bacana, só que isso não significa que o fato de tu não conseguir ter esse dinheiro, né, tu não consiga também estar na internet, né? Por quê? Porque um dos grandes desafios que eu vejo dessa galera que quer estar na internet, quer conseguir gerar os resultados, e aí vai lá e contrata uma agência, é o baixo envolvimento desses profissionais, né, das pessoas, da empresa que contratou a agência, porque ela quer contratar a solução, e ela vai lá, ela pega, contrata uma agência, investe naquela agência e aquela agência começa a gerar resultados para ela, mas aí pega e não se envolve, não entende direito o processo e aí acaba ficando uma via de uma única mão, né? Acaba sendo apenas uma transação financeira. A empresa foi lá, contratou a agência começa a entregar resultado e ponto. Mas aí o que tu começa a ter dificuldade? Tu começa a ter dificuldade que aquele gestor o gestor da empresa que contratou a agência, ele acaba não se envolvendo tanto no processo, então ele não consegue identificar meios para melhorar as estratégias que ele está implantando. Então a agência está lá gerando um monte de novos clientes para aquela empresa, né? Só que aquela empresa, como ela não entende direito as estratégias, como ela não se envolve, como ela não passou assim por essa linha de aprendizado do zero, que começou a fazer as publicações no Instagram, começou a posicionar a marca dela na internet e o CEO estava sempre à frente, ou o gestor de marketing estava sempre à frente, ele trabalhando duro em cima do negócio, o que começa a acontecer? Começa a acontecer que
não consegue acompanhar o ritmo da agência, não entende o que a gente está fazendo e aí não consegue entender também por que a equipe de vendas daquela empresa não está conseguindo fazer o fechamento dos negócios. Aí uma pessoa, né, que aquele gestor confia de dentro, um vendedor, um comercial, alguém chega e diz assim aí ele não consegue bater meta, começa a ficar frustrado e aí ele começa a dizer assim para o gestor dele: olha, a agência só está entregando leads ruins, a agência só está nos entregando clientes ruins. E aqui o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que o gestor acaba entrando naquela dúvida e tudo mais, ele não entende direito o processo, né, como é que aqueles leads estão sendo captados, ele não se envolve, ele não vai atrás e acaba ficando naquela dúvida e, cara, ele pode até vir em algum momento pegar e fechar, né, encerrar o contrato junto com a agência, quando na verdade os caras estavam entregando resultado de alto valor. Agora, por outro lado, pensa o outro empreendedor. O empreendedor que chegou com tudo, o empreendedor que já vinha com uma estratégia muito sólida e depois que ele conseguiu consolidar o trabalho dele, vai lá, contrata uma agência e essa agência começa a entregar valor, né, para a tua empresa. E aí ele consegue entender exatamente o que aquela agência está fazendo, o que aquela agência está entregando de valor. E aí tu consegue identificar exatamente o que está acontecendo, tu consegue ter uma gestão interna melhor, né, com a tua equipe comercial, tu consegue inclusive ajudar a tua equipe comercial a fechar mais negócios. Então eu vejo que esse profissional, que ele realmente se envolve com o processo, que ele passou por esse meio assim de começar o business lá atrás, através do marketing digital e tudo mais, esse cara, eu vejo ele muito mais qualificado, né, para conseguir gerir os resultados e conseguir ir muito mais longe através do marketing digital. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Lembrando, eu, Guilherme Lajugo, especialista em marketing digital, estou abrindo a caixa preta da minha agência, compartilhando tudo que a gente entende, né, de melhor para que tu consiga ser um verdadeiro samurai na hora de fechar negócios junto com seus clientes através da internet. Cara, eu tenho meu canal lá no Instagram, tá? @lachuk, clica aqui embaixo. Ali eu publico todo o meu dia a dia, eu publico coisas dos bastidores da minha agência, coisas que a gente está fazendo que eu não divulgo aqui no YouTube, tá? Coisas bem de dia a dia, daqui a pouco tem um designer ali e tudo mais, vou ali, filmo o que ele está fazendo, filmo o que o redator está fazendo, faço um comentário em cima. Então é um conteúdo assim bem exclusivo, bem no formato assim para Instagram. E também, claro, né, se inscreve aqui no meu canal, habilita as notificações para tu começar a receber esse conteúdo, né, sempre que eu fizer a publicação, porque por mais que tu esteja interessado, por mais que tu tenha se inscrito no meu canal, não é suficiente, tu tem que habilitar a notificação, porque nesse formato tu vai conseguir ser sempre avisado das ações que eu estou fazendo, do que eu estou publicando aqui no YouTube, porque assim tu vai conseguir estar junto comigo, entender o que eu estou fazendo e quem sabe aí replicar essas estratégias para o teu negócio, para que tu consiga vender mais e chegar muito mais longe aí junto comigo em 2020, beleza? Deixando 2 videozinhos aqui, bem importantes, ó, videozinho de cima, videozinho de baixo, os 2 super importantes. Estou selecionando os que mais tiveram visualização no meu canal e vamos embora que isso aqui é só o início de 2020, tá aí, vamos com tudo, valeu!